Como eu já comentei, diante de situações tão difíceis, a gente tem que recorrer sempre à palavra de Deus. A Bíblia fala que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E nesse livro, nessa palavra, nós encontramos palavras de vida eterna. Eu me lembro aqui daquela passagem, quando Jesus olhou para os discípulos, ele estava falando uma mensagem dura, uma palavra difícil. E muitos dos discípulos, não os 12 que nós mais comentamos sobre eles, mas outros discípulos de Jesus se levantaram e saíram e foram embora, porque era uma verdade muito dura, muito pesada. E Jesus olhou para aqueles outros que ficaram e disse: vocês não vão também? Vocês também não estão incomodados com a minha verdade, com quem eu sou, com o que eu tenho falado? E Pedro olhou para Jesus e disse essa declaração maravilhosa: para onde? Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Amém? E essa palavra, ela é muito atual nos dias de hoje, porque a gente olha para um lado, olha para o outro, é tanta violência, é tanta miséria, é tanta corrupção, são tantas coisas ruins, porque neste mundo jaz o maligno, e a gente olha, e para onde que nós podemos fugir? Para onde é que nós podemos nos refugiar? Onde é que nós vamos encontrar esperança? Na palavra de Deus, porque só nela, só em Cristo, nós encontramos palavras de vida eterna. Amém? E este capítulo é um dos capítulos que eu gosto muito de meditar, porque todos nós temos aflições, não é mesmo? Todos nós passamos por tribulação, todos nós temos fragilidades, lutas, dificuldades, todos nós enfrentamos gigantes nas nossas caminhadas. E este capítulo, ele nos traz verdades e encorajamentos que nos sustentam, porque em dias difíceis, em dias de dores, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus, porque a palavra, quando eu li Salmo capítulo 98, que a gente fala o braço do Senhor e a sua destra é que nos deram vitória, é a palavra, porque o Senhor nos garante vitória por meio da sua palavra, em fazer cumprir em nós a palavra que Ele mesmo proferiu ao nosso respeito. Amém? Então por isso que em momentos assim, eu sempre gosto de lembrar. Na verdade, todo ano tem algumas coisinhas que eu gosto de meditar novamente. Algumas reflexões. Essa daqui, tá aí, ô Elisama? É uma delas. Tanto de palavra escrita na Bíblia, quanto palavras, pensamentos, reflexões de grandes homens de Deus, que são da nossa atualidade, né? Que são nossos contemporâneos. Esse é Russell Shedd. E esse pensamento dele, para mim, é maravilhoso, é uma revelação. A Bíblia fala que Atos é um livro aberto. Eu acredito que isso aqui deve ser Atos 123. Estou brincando, irmãos. Mas quem entendeu o que eu quis dizer, diga amém. E essa verdade que ele escreveu, que ele diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, sem perna ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas. Estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Aleluia! Você pode glorificar ao Senhor? Porque nós temos sim tribulação,
Nós temos sim dias de aflições, nós temos sim grandes problemas na nossa atualidade, e esses problemas nos deixam marcas, nos deixam feridas, mas isso não significa que não estamos triunfando com Cristo, porque se estamos aqui nessa noite, é porque a graça, a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor nos alcançaram e nos trouxeram até esse dia. Por isso já somos mais do que vitoriosos, amém? Estaremos lá com as nossas dores, com as nossas feridas, com as marcas do ministério. Ministério aqui não é só aquele ministério espiritual, se você toca, se você canta, se você prega. Não, é o seu ministério de vida, é o seu propósito, é aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Tudo aquilo que nós fazemos traz dificuldade, tem sua limitação e às vezes, ao executar este trabalho, traz dores, mas estaremos lá no grande dia, finalmente, triunfantes com o nosso grande general. Aleluia! E aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, é um desses registros que eu gosto muito também, porque foi escrito por Paulo. Irmãos, Paulo, nós precisamos aprender com ele diariamente. Hoje, quando a Elisângela começou a falar sobre Paulo na escola dominical, eu falei assim, nossa, quem veio na escola vai ouvir só Paulo, porque eu vou falar de Paulo à noite também. Mas é um aprendizado diário com um homem que literalmente pôde nos dizer, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Ele pôde dizer, carrego no corpo as marcas de Cristo. E não era uma figura de linguagem, não era uma poesia, eram marcas mesmo. Faltava pedaços das carnes de Paulo, de tanto apanhar, de tanto ser perseguido por essa palavra, por amor a esta palavra. E aqui, em 2 Coríntios, a carta que ele escreve a Coríntios, é num momento de muita dificuldade, porque ele está saindo da Ásia, e lá na Ásia ele sofreu muito. A Bíblia nos mostra que ele foi açoitado, ele passou por 5 quarentenas de açoites, ou seja, ele levou menos um, né? Ele levou 195 chicotadas. Como se isso não bastasse, como se isso não fosse o bastante, depois ele ainda levou mais açoites dos romanos, que era bem pior que aquelas 5 quarentenas que ele já havia sofrido. E ele escreve essa carta aos Coríntios nesse momento em que ele sai dessa grande tribulação, dessa grande provação, desse grande sofrimento. Ele sai e ele se depara com uma realidade muito triste na igreja de Corinto. Eles estavam acolhendo os falsos profetas. Como se isso não fosse o suficiente, além de acolher os falsos profetas, eles estavam começando a duvidar da integridade de Paulo, do real motivo que Paulo tinha para anunciar, para pregar, para continuar compartilhando Jesus. E é nas cartas de Coríntios também que a gente vê Paulo se abrir. É aqui que ele fala do espinho da carne, é aqui que ele expressa, que ele demonstra, que que ele compartilha os seus sentimentos. Eu vi, conversando com uma amiga essa semana, ela falou uma frase, eu não sei de quem é, sobre esses casos, como aquele menino Juan, que foi violentamente, brutalmente assassinado pela mãe. E tem uma criança, que era a irmãzinha, que parece que está em processo terapêutico, para uma reaproximação com o pai. E era sobre ela que nós estávamos falando, porque o garotinho morreu. Tá falhando, né? O garotinho morreu, mas a menininha está viva, e ela viu tudo, ela sabe de tudo que aconteceu. E ninguém melhor do que ela sabe das tristezas que ela e aquele outro garotinho viveram durante esse tempo em cárcere privado. E aí essa amiga minha, ela falou o seguinte: nós precisamos aprender a recomeçar
com aquilo que sobrou. E eu me lembrei de 2 Coríntios 4. Porque nós precisamos aprender, irmãos, a recomeçar com aquilo que sobrou. Nós estávamos falando lá dessa garotinha que vai ter que recomeçar com isso que ela tem. Que Deus, em sua infinita misericórdia, alcance com amor e benevolência. Mas aqui, voltando para este capítulo, para o que nós estamos falando, aqui no versículo 5 do capítulo 4, Paulo fala que nós não estamos pregando a nós mesmos. Eu te disse que a igreja de Corinto estava abrigando, estava acolhendo os falsos profetas. Eles estavam trocando o evangelho verdadeiro por um evangelho mais fácil, um evangelho mais palatável, um evangelho mais cômodo. E Paulo ficou indignado com aquele posicionamento, principalmente porque eles começaram a duvidar das reais motivações de Paulo. E Paulo começa a falar: eu não preciso pregar de mim mesmo, eu não preciso falar de mim, porque eu carrego já as marcas de Cristo, eu apresento é Cristo. E nós precisamos entender isso. Nós estamos anunciando a Cristo, nós não estamos anunciando a nós mesmos, mas nós estamos pregando a pessoa de Jesus Cristo, e nós somos apenas vasos. No versículo 7 ele fala: nós somos vasos de barro, que abriga um grande tesouro, que é a presença de Deus. Não fazemos nada de nós mesmos, não somos nós que operamos. O milagre não acontece por via humana, a cura não chega por uma palavra humana, a libertação não acontece porque é aquela pessoa que vai ministrar. Todos nós somos vaso de barro, que abrigamos um tesouro, porque o poder, a excelência do poder é de Deus, vem de Deus. E nós precisamos entender isso, porque o vaso de barro não é um vaso de valor. O vaso de barro, ele não é admirado, ele não pode ser admirado. Se o vaso de barro começar a ser admirado, está perdendo o valor do que ele carrega, porque o que está sendo apresentado não é mais o poder e a excelência de Deus que nele opera, mas é a sua beleza. Quem está entendendo o que eu quero dizer, diga amém. Somos vasos, e isso significa que somos falhos, somos fracos. Deus é forte, não nós. Deus não falha, nós falhamos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, e eu vou pegar o exemplo que a irmã Elisângela trouxe na escola dominical. Quando Paulo estava pregando e começou a demorar no seu sermão, aquele homem que estava debruçado na janela, ele dormiu, caiu e morreu. Estava morto. O que era de se esperar? Que o levassem embora. Afinal de contas, quem mandou ele dormir, não é mesmo? Quem mandou ele ficar pendurado na janela, não dar ouvido ao que o Espírito dizia à igreja? Dormiu, caiu e morreu. Vamos enterrar. Tem alguma coisa de anormal nesse pensamento? Não, é um pensamento humano. Mas Paulo sabia que havia um grande tesouro que ele, como vaso, carregava, e ele também poderia ser aquele homem que caiu e morreu. Paulo tem uma atitude muito diferente. Paulo para o sermão, Paulo chega naquele corpo e abraça, e aquele homem volta a viver. Irmãos, não é a expressão literal, mas nós que somos vasos de barro, temos essa possibilidade de cair, de quebrar, de falhar, de fracassar, de morrer. É por isso que aqueles vasos que estão cheios do poder de Deus não podem apenas olhar para os vasos quebrados e varrer os cacos, mas nós precisamos lembrar que o poder que opera em nós
pode também reconstruir, recomeçar aquele vaso quebrado a partir daquilo que sobrou. Recomeçar com aquilo que sobrou. Aquele homem estava morto, mas Paulo conhecia o Deus. Por isso que ele diz aqui: eu criei, por isso falei. Nós cremos. Você crê na palavra? Você crê nessa palavra? Amém? Então você é boca de Deus nessa geração. Você é barro. Se você continuar esperando ter algum valor expressivo para abrir a sua boca e ser bênção nessa geração, nesse fim de tempo, porque eu comecei o sermão falando isso. Se todas essas tragédias sociais não estiverem anunciando os fins dos tempos, irmãos, eu não sei imaginar o que está para acontecer. Quem entende o que eu quero dizer? Precisamos lembrar que somos vasos de barro, que nunca seremos perfeitos, não seremos vasos de honra, não seremos vasos de ouro, não seremos vasos de valor, porque o valor não está no vaso de barro, mas o valor está no poder que opera em nós. Recomece com aquilo que sobrou. O versículo 8 e 9, que eu amo também, diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Nós não precisamos esperar que tudo na nossa vida esteja perfeitamente em ordem, porque sempre terá uma luta, sempre terá uma dificuldade. E Paulo aqui, ele fala de uma tribulação no capítulo 1, aqui no versículo 9, ele fala que ele teve uma tribulação, uma sentença de morte tão grande lá na Ásia, que ele chegou a ter, ele fala assim, que foi acima das nossas forças. A Bíblia não fala que tribulação foi essa, que sentença de morte foi essa, que angústia, que aflição, que dificuldade foi essa. Mas ele fala aqui que foi tão grande, foi uma tribulação tão grande, que foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Eu gosto de lembrar de tudo que Paulo passou, porque o que ele escreveu dá a imagem que foi um homem de sucesso, que foi um homem de aplausos, que foi um homem de honra. Mas a verdade é que Paulo apanhou muito, Paulo sofreu muito, Paulo foi muito humilhado, Paulo foi muito perseguido, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele entendeu que ele é vaso de barro e que a graça que ele já recebeu é o que lhe basta. Você entende o que eu quero dizer nessa noite? Ele olha aqui, irmãos, nós somos sim atribulados, nós somos sim perseguidos, nós ficamos perplexos com a nossa realidade, nós ficamos muitas das vezes como que abatidos. Nós podemos ser tudo isso, podemos ser perseguidos, podemos ser atribulados, podemos ser abatidos, mas não ficaremos angustiados, desanimados, desamparados, muito menos seremos destruídos. Aleluia! Aqui no versículo 9 do capítulo 1, Paulo diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. Ele sabia
Ele já tinha enfrentado uma grande tribulação, a ponto de achar que tinha sido muito maior que as suas próprias forças, a ponto de declarar que ele estava desesperado quanto à própria vida, mas ele viu que o Deus que ressuscita da morte o livrou. Então, qualquer outra tribulação, qualquer outra adversidade que lhe sobrevier, ele já tinha aprendido que Deus o livrou uma vez, certamente o livrará novamente. E nós precisamos entender isso, porque somos sim atribulados, mas não estaremos angustiados, somos perseguidos, mas não seremos desamparados, podemos ficar abatidos, mas não seremos destruídos. Deus nos livrará. Deus nos livrará. Não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é a nossa inteligência, não são as nossas atitudes, mas é o poder que opera em nós, a excelência do poder de Deus. O versículo 10, ele diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Que se manifeste em nós a vida de Cristo. Não é a nossa vaidade que deve se permanecer. Não é a nossa vontade que deve ser manifesta. Que se manifeste em nós a vida de Cristo. E se tem uma coisa que Cristo fez, foi servir. Cristianismo é servir. Nós somos vasos de barro para servir. Então nós precisamos pensar: como posso servir? Ou como tenho servido? Para que eu posso servir? Amém? Manifestar a vida de Cristo em nós não é frequentar os cultos, não é cantar. Manifestar a vida de Cristo em nós não é declarar a nossa religiosidade, mas manifestar a vida de Cristo em nós é viver o cristianismo, é servir. É servir para que por nosso meio muitos vejam a glória de Deus. Versículo 15 diz: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória nessa geração. A graça de Deus precisa manifestar nas nossas vidas de uma forma em que haja constante, multiplicando-se constantemente atitudes abundantes de amor, de graça, de bondade, de serviço. No versículo 16, ele diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Não desanime. Não podemos desanimar. Quando ele fala que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele pode trazer dois sentidos. Porque realmente nós temos uma dupla natureza, a natureza espiritual e a natureza carnal. E a Bíblia fala que uma limita contra a outra, uma luta contra a outra. A carne se inclina para as vontades da carne e o Espírito se inclina para as vontades do Espírito, para aquilo que é do Espírito. E há uma luta, há uma guerra constante entre este homem espiritual e este homem carnal. E quando ele diz mesmo que o nosso homem exterior aqui tipifica o homem carnal, mesmo que ele caia,
caia, mesmo que ele erre, mesmo que ele fracasse, mesmo que ele seja destruído, mesmo que ele volte para os caminhos errados, aos pensamentos, às atitudes carnais, ele não vai ficar assim, porque todavia o nosso homem interior aqui representa o homem espiritual, o nosso homem interior se renova dia a dia. Nós não podemos desanimar por conta das nossas fraquezas, nós não podemos desanimar por conta das nossas lutas, dos nossos desafios, mas precisamos entender que mesmo que este homem exterior, que também pode representar o cansaço, a velhice, porque nós passamos por isso, pelo cansaço, o esgotamento físico, emocional, psicológico. Nós somos um homem, um ser humano. Mesmo que esse homem também envelheça ou se canse, o nosso interior, a nossa alma, ela é vivificada em Cristo. E é por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas mais velhas trabalhando e multiplicando as ações de graça no reino de Deus, e outros que são jovens não conseguem fazer nem a metade. Porque não é pela nossa força, é o braço forte do Senhor que nos conduz à vitória. É o nosso homem interior que é renovado dia a dia. Então, se o nosso homem físico estiver cansado, nós precisamos parar e descansar, mas lembrar que a nossa alma é vivificada em Cristo. E enquanto aqui estivermos, temos muito o que trabalhar. Temos muitas ações de graças para multiplicar. Mas se esse homem exterior, aqui representado também pelo pecado, pela falha, pela fragilidade humana, como aquele homem que caiu e morreu, que saibamos lembrar o que temos. E o que é que nós temos, irmãos? Nós temos a graça de Deus e nós podemos nos achegar a Ele arrependidos. E o poder que opera não é o poder do vaso, mas é a essência do poder de Deus, que reconstrói, que renova, que vivifica, que faz de novo. Não podemos nos desanimar diante das nossas fragilidades. O versículo 17, que é um dos meus preferidos, porque ele é bem contraditório na nossa realidade. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, isso daqui é um posicionamento. Quem escreveu isso foi Paulo. E eu acabei de dizer que ele escreveu essa carta aos Coríntios quando ele voltava de uma grande tribulação. Capítulo 1 de 2 Coríntios ele fala disso. Ele chegou a pensar que era maior que as suas forças e que ele provavelmente nem viveria mais. Mas ele viu que o Deus que ressuscita o morto o livrou. Então ele aprendeu que era leve e momentânea. Mas me responde uma coisa: 195 chibatadas são leves? A sua luta é leve? O que você guerreia é leve? As 195 chibatadas e todas os outros açoites não foram leves, foram pesados, foram doloridos. Porque então que Paulo escreve essa leve e momentânea que eu quis lembrar com os irmãos, a vida daquele homem que estava há 38 anos no tanque, esperando o anjo mexer na água e alguém o jogar lá dentro. Me responde uma coisa: 38 anos é momentâneo? Às vezes você está aí lutando, está travando uma guerra há 10, 15, 20 anos. Isso para você é momentâneo? Quem está entendendo o que eu quero dizer, diga amém. Mas Paulo, que ficou preso também, ele disse: é leve e é momentâneo. Leve e momentâneo, irmãos, depende, é abstrato.
tem valores diferentes para pessoas diferentes. Mas Paulo, ele consegue descrever isso, embora tenha sido perseguido, embora tenha apanhado, embora tenha sido preso. E aqui é interessante a gente lembrar que a gente precisa ter muito cuidado com o que planta, porque Paulo plantou tudo isso e ele mesmo colheu. Paulo plantou perseguição aos cristãos e ele morreu perseguido por ser cristão. Entende? Amém? Misericórdia, né? Vamos falar misericórdia. Por que Paulo escreveu isso então? Porque ele entendeu que todo sofrimento, que toda tribulação, que toda luta aqui na nossa peregrinação é leve e momentânea quando comparadas ao gozo eterno com Cristo. Irmãos, e nós enquanto igreja precisamos entender isso. É por isso que nós podemos até ficar mexidos emocionalmente com tantas tragédias, mas nós não precisamos ficar angustiados e nem temerosos, porque toda tribulação que sobrevier será leve, será momentânea quando comparados ao eterno gozo com Cristo Jesus. Posicionamento, visão, redirecionamento. Precisamos olhar para o eterno. E aqui ele encerra justamente falando isso no versículo 18. Tiremos os olhos daquilo que nós podemos ver. Não precisamos ficar atentos ao que os olhos veem, e sim aquilo que não pode se ver. Porque toda essa maldade, porque toda essa luta, porque toda essa dificuldade é temporal. Mas aquilo que nós não estamos vendo ainda, isso é eterno. Isso é eterno. As coisas que não se veem. Amém? Essa mensagem que eu tinha para essa noite. E ainda temos um tempo. Eu quero convidar a equipe de louvor. Eu corri para isso. Eu queria que você ficasse em pé. Porque eu disse a você, aqui nesses versículos, nós somos vaso de barro. E o poder que opera em nós, a excelência desse poder é de Deus. Nós precisamos manifestar em nós o que? Cristo. E nós concluímos que a manifestação de Cristo em nós não são as nossas declarações, mas é viver o cristianismo, é servir. Eu te convidei a ficar em pé porque nós vamos orar. Quando eu comentei sobre aquele homem que estava debruçado na janela e caiu, Paulo o abraçou. Aquele homem recomeçou com o que sobrou. E é essa palavra dessa noite. Recomeçar com aquilo que temos. Nós não precisamos esperar que as coisas se ajeitem, que tudo dê certo, que tudo fique perfeito. Porque a excelência do poder vem de Deus. E nós precisamos cumprir com essa palavra. Nós não podemos ficar olhando para as tribulações, porque nós estamos sentindo as dores agora, mas elas são leves, elas são passageiras, é questão de tempo, vai passar, e aquilo que é eterno é que permanecerá nas nossas vidas. Essa canção diz: Senhor, venha me tocar e fazer de mim um vaso novo. Porque nós precisamos ser renovados dia a dia no Senhor. O nosso homem exterior pode até ser corrompido, mas o nosso homem interior, ao ser tocado pelo Espírito Santo, é renovado, é vivificado. Podemos ser feitos vasos novos, vasos que jorram rios de vida, vasos que multiplicam a ação de graça,
Neste mundo de tantas dores, de tantas tragédias, nós somos a esperança da glória. Não porque declaramos alguma coisa, mas porque vivemos Cristo, a manifestação de Cristo nas nossas vidas. A igreja de hoje precisa de vasos que manifestem Cristo. Oh Espírito Santo, o Senhor nos fez, o Senhor nos constituiu, o Senhor é quem pode nos tocar, o Senhor é quem pode nos renovar, o Senhor é quem pode nos refazer, o Senhor é aquele que, apesar do nosso homem exterior caído, corrompido, em dores, vivendo dificuldades, enfrentando tribulações, sentindo na própria carne as dificuldades da atualidade. O Senhor é aquele que pode tocar e fazer um vaso novo, que expresse, que manifeste a graça de Deus. Não para o nosso louvor, não para que sejamos honrados, mas para que manifeste a glória de Deus através destes vasos de barro. A excelência do poder vem de Deus. Toca-nos, Espírito Santo. Diga ao Senhor nessa noite, chame o Espírito de Deus para tocar, para refazer, para realinhar, para renovar, para vivificar. Oh!